Olá pessoal, eu sou o Ricardo Silva e este é o canal Livre Pensamento. Hoje eu vou estar indicando para vocês o livro Evangelhos que Paulo jamais pregaria, autor Ciro Sanches Zibord, editora CPAD. É um material que traz uma abordagem apologética e uma pergunta do livro é: e se Paulo nos visitasse nos dias de hoje? O que ele falaria? O que ele pensaria a respeito do que nós estamos ensinando, pregando e anunciando em geral? O Ciro ele vai falar nesse livro sobre o evangelho farisaico, o evangelho antropocêntrico, o evangelho da prosperidade, o evangelho teológico-cêntrico, entre outros. Ele traz uma abordagem de um entendimento fácil, uma linguagem bastante acessível. Eu gostaria de ler um pedacinho do livro, aqui na página 30, que ele fala sobre a unção dos 4 seres. Vamos ler 2 parágrafos, que diz assim: os profetas adoradores dizem que nessa nova modalidade de adoração, traz-se à terra o que está no céu. Implica, pois, adorar a Deus aqui como ele é adorado lá. E quando defendem isso, usam como referenciais os 4 seres viventes mencionados no último livro do Novo Testamento. Uma de suas orações é assim: Senhor, flua o rio do leão, derrama a unção dos 4 seres sobre a igreja, para que a adoração da terra concorde com a adoração do céu. Dizendo-se impulsionados por essa unção, rugem como leões, batem os braços como águias e imitam bezerros. Os que são influenciados pelo ser que tem rosto como de homem, limitam-se a gemer e a chorar. Então ele fala aqui sobre essa unção dos 4 seres, mas se você procurar aí no YouTube, você vai achar sobre a unção do riso, inclusive sendo ensinada por Kenneth Hagin. Vocês vão encontrar aí a unção do cachorro. Vocês vão encontrar vários tipos de unção. E vem surgindo mais ainda, não para por aí. Qual que é o contexto bíblico, a visão bíblica sobre unção? No Antigo Testamento, os profetas eram ungidos com óleo, os sacerdotes, os reis, e de uma certa forma os objetos do tabernáculo também foram ungidos, decretando assim a sua separação exclusiva para o uso dos sacerdotes. Mas no Novo Testamento, nós não vemos o derramamento de óleo sobre nenhum obreiro, uma vez que o óleo representava o derramamento do Espírito Santo. Como em Atos dos Apóstolos o Espírito Santo vem, então não existe um motivo para o derramamento de óleo. Mas na igreja atual se usa óleo para tudo. É óleo para ungir as paredes, óleo para ungir o carro, óleo para ungir os animais, óleo para ungir o que você quiser. E esse óleo é comercializado, isso mesmo, comercializado. E se falar que esse óleo vem de Israel, aí o valor dele sobe mais ainda. E por que tudo isso? Da onde vem tudo isso? E aí fica a pergunta: o que Paulo acharia disso? O evangelho que Paulo anuncia é o mesmo evangelho que nós estamos anunciando como igreja? Por que acontece isso? Por falta de conhecimento. Eu uso bastante uma frase que diz assim: aqueles que tiram a Bíblia da igreja também silenciam a voz do Espírito Santo. E aí nós vemos as bizarrices. Kit de beleza, camisa suja de sangue para as pessoas passarem as mãos, chave sendo vendida, colher de pedreiro sendo vendido, galões de água sendo vendido. E as bizarrices elas não param, elas vão aumentando cada vez mais. Só que isso é antigo. Pegue a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Jeremias 23. Vamos ler um trecho que Deus fala um pouco sobre os profetas de Samaria, que é o reino norte em Israel, e também é comentado sobre os profetas de Jerusalém, o reino sul. Vamos ler a partir do verso de número 16, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos,
Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ele atendeu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ou ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os conta, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então, ele está falando dos falsos profetas, aqui nesse texto, assim como nos dias de hoje. Profetizam do seu próprio coração, diz, eu sonhei, foi o Senhor que mandou, fazem campanhas e atribuem a Deus quando Deus não falou nada, campanhas bizarras, que acaba ridicularizando o Evangelho. O Ciro também comenta aqui neste livro que tudo é profético hoje, é dança profética, é música profética, hoje tudo é profético. Então é uma farra. Enquanto o povo ficar longe do conhecimento das Escrituras, eles serão escravizados por esses falsos profetas. Essa foi a luta de Jeremias e essa é a nossa luta hoje. Quando Jeremias convocava o povo para se converter, porque o Senhor mandaria a Babilônia contra eles, os falsos profetas falavam, não, é um tempo de paz. Nós vivemos um tempo de fartura, de bonança, e eles não quiseram se converter. Mas Jeremias, como um profeta verdadeiro, não se calou. E você também não deve se calar. Pregue o Evangelho com verdade. Então, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ative as notificações, compartilhe o vídeo e é esse o agradecimento que eu deixo a todos vocês.